Olá a todos e todas que nos assistem. Chega ao ar mais uma edição do Expresso Israel, hoje um pouco diferente, né? Eu, João Torquato, que apresento o podcast do IB, né? O Eu Com Isso. Estou aqui substituindo a minha amiga Anita Efraim. Estamos aqui com ela, Dani Kresh, que é jornalista e correspondente em Israel. Tudo bem por aí, Dani? Tudo tranquilo. Muitos assuntos, né? Uma semana que Israel esteve na mídia aí, né? Esteve presente, teve as manifestações, né, contra a reforma jurídica. Enfim, no Twitter eu vi muitos vídeos na Knesset lá da Comissão de Constituição e Justiça, muita coisa bombando, né? E eu queria começar perguntando, né, falando contigo sobre o aumento, né, de construção de assentamentos na Cisjordânia, né? São mais de 10 mil unidades habitacionais em assentamentos já existentes, e a formalização dos assentamentos ilegais, né? Você pode falar um pouquinho para a gente do que é essa construção desses assentamentos? Pois é, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre essa questão da reforma jurídica, mas paralelamente a toda a confusão que está tendo aqui por causa da reforma jurídica, está acontecendo um aumento, né, um aumento da tensão e um aumento no número de atentados terroristas dentro de Israel, confusão com palestinos na Cisjordânia, ações militares israelenses na Cisjordânia, está aumentando a tensão bastante, né? Então, agora a diferença é que agora a gente tem um ministro da Segurança Interna que é um nacionalista extremista, que é o Itamar Ben-Gvir, né? E a gente tem também um ministro que ele é chamado Bezalel Smotrich, que ele agora é a pessoa responsável por toda a administração civil na Cisjordânia. A gente sabe que a Cisjordânia ela está sob é, ocupação israelense, então a administração da Cisjordânia cabe ao exército israelense, então é uma administração militar, não, quer dizer, as leis lá são militares, né? E existe dentro do exército uma unidade específica para administrar os civis da Cisjordânia, são os palestinos e os colonos israelenses também que moram na Cisjordânia. Então, sempre foi uma coisa que indireta, sob o julgo do exército israelense, do Ministério da Defesa israelense, e sempre foi uma coisa específica desses dois órgãos, né, do Exército e do Ministério da Defesa. Mas esse político chamado Bezalel Smotrich, também ultranacionalista, pró-colono, que está dentro do governo israelense agora, ele conseguiu, através das negociações de coalizão com o governo, né, Benjamin Netanyahu de agora, ele conseguiu que ele recebesse nas mãos dele essa administração civil. Quer dizer, é como se tivesse agora dois ministros da defesa. O ministro que lida com toda a questão, enfim, além de todo o resto, né, de Israel, mas com a questão da Cisjordânia, com a administração militar, e agora tem um outro ministro civil, que é esse Bezalel Smotrich, que vai lidar com a administração civil da Cisjordânia. É uma coisa que provavelmente vai explodir em algum momento, porque os dois não se entendem. O ministro da Defesa de agora é o Yoav Gallant, que é um ex-chefe das Forças. Ele não chegou a ser chefe das Forças Armadas, ele foi indicado, mas acabou não sendo. Mas ele é um cara de defesa, ele é um cara de anos de exército, de carreira de exército, e ele não está deixando o Bezalel Smotrich fazer o que ele quer. Né? Então está tendo uma tensão muito grande entre essas duas pessoas, e o que está acontecendo é que esse Bezalel Smotrich e o Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Interna, estão pressionando o governo, a coalizão desse momento, a agir com mão muito dura contra esses atentados terroristas que estão acontecendo, que são de lobos solitários, mas que recebem o apoio, né, de muitas entidades palestinas, né, inclusive da Autoridade Palestina, sem contar, obviamente, grupos como Hamas, Jihad Islâmica. Então, o Bezalel Smotrich e o Itamar Ben-Gvir estão tentando travar uma espécie de equação entre a quantidade de israelenses mortos por esses atentados terroristas e a quantidade de colônias que têm que ser construídas na Cisjordânia. Eles inventaram uma espécie de vamos se vingar dos atentados terroristas, criando colônias na Cisjordânia, que é uma coisa assim que
nunca não faz muito sentido, mas na cabeça deles faz. No momento Então, de tensão, aumentar ainda mais a tensão, né? ainda mais atenção e fazer essa equivalência entre o número de mortos e o número de colônias. Por quê, né? Da onde vem essa ideia de fazer uma equivalência de número, numérica, né? Então, eles já queriam, obviamente, eles são contra que haja um Estado palestino, eles são a favor que a Cisjordânia se transforme em Israel, eles estão a favor de que a Cisjordânia seja anexada por Israel formalmente, esse é o objetivo final, e as colônias são um meio para isso. É um meio de você criar fatos fatos em campo, né? Facts on the ground, para que não seja mais possível criar um Estado palestino nesse território. Então, o que eles querem é aumentar o número de colônias, não, aumentar as colônias que já existem, em termos de quantidade de pessoas que moram lá, talvez até em termos de tamanho dessas colônias, e também legalizar colônias que são construídas a toque, rapidamente, por colonos que querem justamente criar esses facts on the ground, que vão em vários lugares, começam a botar caravanas, né, trailers, e morar lá e dão um nome, diz aqui que é uma colônia, entendeu? E essas colônias que são construídas assim dessa forma, informais, são consideradas ilegais, até mesmo pelo governo israelense e, obviamente, pela comunidade internacional. Então, o que eles fizeram agora, depois que houve 9 mortos israelenses nos últimos atentados, aquele da sinagoga em Jerusalém, que teve há 2 semanas, e também outros atentados que tiveram recentemente, atropelamento, na verdade foram 10, né? Porque no atropelamento que teve em Jerusalém também morreram 2 pessoas na hora e depois morreu mais uma criança de 8 anos depois, né? Então, são, na verdade, 10 mortos. Então, esses dois membros da colisão querem? Eles querem agora que, então, além de anunciar 10 mil novas unidades habitacionais a serem construídas dentro de colônias, quer dizer, digamos que tem uma colônia chamada, sei lá, Ariel ou Tapua, ou sei lá, várias colônias, você pode construir lá dentro mais um prédio, mais uma casa, mais alguma coisa para o que eles chamam de crescimento natural, né? Ou as famílias tiveram filhos, casaram e querem continuar Então, morando lá, construção então em colônias já existentes, já então. existente. Então, isso já era uma coisa que já Israel já estava fazendo há algum tempo. Os Estados Unidos reclamam disso sempre, que Israel faz, mas Israel fala, não, a gente não está criando novas colônias, a gente só está, é o novo, crescimento natural, né, das pessoas que moram lá. Só que eles não só, além desses 10 mil novas casas em colônias existentes, eles falaram, vão então morreram 9 israelenses, vamos legalizar novas colônias ilegais. Essas colônias aí que tem 5 ou 6 trailers, ou até um pouco mais, 50 pessoas, 100 pessoas morando em cima de um morro, que eles falam aqui se chama não sei o que, é uma colônia, que são ilegais, vamos legalizar essas colônias. Legalizar 9, porque foram 9 mortos, agora talvez seja 10, porque teve mais um que morreu, legalizar 10 colônias. Né? E isso está levando a muita atenção, não só dentro da Cisjordânia, obviamente, com os palestinos, não só dentro de Israel, com pessoas que são contrárias à legalização de novas colônias, como também com aliados como os Estados Unidos e Europa, que reagiram de maneira muito enfática, dizendo que isso não é o que foi, o que eles não concordam com isso, e não é uma coisa que eles concordam que Israel deva fazer. Né? Então, houve o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, falou: não façam isso. O Joe Biden, acho que também falou sobre isso. Teve um comunicado conjunto entre Estados Unidos e União Europeia condenando. Quer dizer, então, o que está acontecendo é que esses 2 meses de governo Netanyahu com essas pessoas mais radicais e mais ultranacionalistas, colonos, anti-Estado palestino, elas estão começando a puxar a corda e a gente vai ver se essa corda vai em algum momento quebrar, né? Esse elástico vai quebrar, não só dentro da Cisjordânia, como dentro de Israel e também no relacionamento de Israel com seus aliados no mundo. E como a sociedade israelense assim tem se posicionado, né? A gente sabe, enfim, qualquer sociedade tem opiniões diversas, né, sobre determinados temas, mas é uma discussão que está no dia a dia, assim, que as pessoas tocam nesse assunto, ou é uma questão secundária dentro do dia a dia dos israelenses?
Não, no dia a dia eu sempre digo, o israelense não acorda de manhã pensando em colônia na Cisjordânia. Acorda de manhã, vai escovar os dentes, pensa, eu tenho 8 horas numa reunião na minha empresa, entendeu? Não acorda. Eu sempre faço uma comparação com o brasileiro, não acorda de manhã pensando na fome e nas comunidades, não sei o quê. Cada um tem sua vida, né? E é claro que existe uma discussão né, na sociedade, mas não é que todo dia as pessoas pensam nisso, né? E nesse caso, realmente está tendo uma discussão ainda maior, porque saiu do escopo do que Israel, em geral, faz nos últimos tempos, que é a construção interna em assentamentos já existentes. Você construir novos assentamentos, existe essa tensão e ela está sendo refletida no contexto de todo esse governo, né? De todo esse novo governo que está vindo com ideias e ideologias completamente diferentes, não só do governo anterior, mas dos próprios governos do Netanyahu de antes, que evitavam esse tipo de coisa, evitavam conflito com os palestinos. O Netanyahu, por mais que as pessoas achem que ele é linha dura, ele evita muito conflito. Ele nunca gostou de vamos começar agora um conflito. O Netanyahu ele é muito fica em cima ele é mais em cima do muro, né? Então, quer dizer, então já é uma coisa que está saindo um pouco do normal dos governos do próprio Netanyahu e obviamente do governo anterior. Agora, o que chamou atenção essa semana, por exemplo, nesse contexto, foi um caso de uma videira, né? Na verdade, uma espécie de horta que foi construída do lado de um assentamento chamado Shiló, no meio da Cisjordânia, e que em 2007, quando começou a se construir esse local agrícola do lado dessa colônia de Shiló, palestinos provaram que eles são donos dessa terra, onde estava sendo construída essa videira, né? E então, desde 2007, existe nas cortes israelenses uma briga de quem é o dono dessa terra que estava sendo usada por um colono israelense do lado do assentamento de Shiló. E chegou à Suprema Corte, a Suprema Corte falou: não, essa terra são de palestinos. Eles provaram com documentos que a terra é deles. Então tem que tirar todas as árvores que tem lá, porque não é nosso, é dos palestinos. E isso realmente aconteceu essa semana. O Exército mandou uma unidade lá para tirar, né, as árvores, o que é triste, mas, enfim, evacuar essa terra, né? E, obviamente, foram colonos e líderes colonos e políticos lá falando que absurdo, como pode fazer isso contra nós, os judeus, os israelenses e não sei o que e tal. E aí foi uma das que foram lá protestar, é uma parlamentar é, colona, ultranacionalista e religiosa, e ela se colocou na frente de um bulldozer, né, de um caminhão, que estava indo lá tirar uma das árvores. E aí vieram 4 soldados, inclusive 2 deles oficiais, e falaram: por favor, se mova, porque nós temos que cumprir a ordem jurídica, né? Ela falou: não vou me movimentar, não vou sair daqui. Então, eles fizeram uma espécie de anel em torno dela, eles se uniram, as imagens são interessantes, ela está no meio e tem 4 policiais em torno dela, assim, tipo, fazendo uma espécie de abraço sem tocar nela, em volta dela para ela não se mover. E aí o bulldozer poder passar em torno dela e continuar a fazer o que ele tinha que fazer. E ela gritando: sai, quero sair, não sei o quê. E eles não têm que falar nada do lado, sem deixar ela se mover, né? Mas sem tocar nela. E aí teve uma hora que ela falou: eu vou sair daqui, não sei o quê, e começou por baixo dos braços e conseguiu sair. E aí depois ela está reclamando, então, que foi assédio sexual. Ela entrou com um pedido, com uma reclamação oficial contra o Exército, contra esses oficiais especificamente, dizendo que ela foi assediada sexualmente. Quer dizer, isso é mais um, mais uma camada de problemas das coisas que estão acontecendo. O Netanyahu, inclusive, teve que pedir para suspender a evacuação, quando já estava quase no final, porque ele estava, na verdade, com medo que esses elementos de dentro da coalizão dele resolvessem sair da coalizão e o governo cair. O que, na verdade, teoricamente, eu adoraria que acontecesse entre nós.
Mas o Netanyahu, então, fez esse pedido e meio que parou, mas quase no final, que ele já tinha sido evacuado quase tudo. Mas, então, especificamente, o que está acontecendo essa semana está realmente sendo discutido pela sociedade, ou pelo menos na imprensa. Se eu perguntar para os meus amigos aqui do meu bairro, talvez ninguém nem saiba, tá? Não é que está na boca do povo todo, tá? Mas está naquela discussão entre as pessoas que se importam e que pensam em política e que são ativistas. E Dani, falando um pouco sobre, enfim, sociedade civil, vive, Suprema Corte, a gente tem visto, né, pelo menos no último mês, aí, nos últimos finais de semanas, manifestações de massa, né, em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, enfim, por todo o país. E essa semana, em particular, teve uma discussão, se eu não me engano, na Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, né, uma discussão bem acalorada e falando um pouco sobre a reforma jurídica, né? Dá para dizer que o governo está amolecendo, né? Tem uma possibilidade de negociação, de, enfim, algum meio para impedir essa reforma, porque é um dos temas assim que está sendo bem discutido, né? Inclusive pela imprensa internacional, se tem posicionamentos de diversas entidades, né? Da comunidade judaica e dos direitos humanos, expressando uma certa preocupação com a possibilidade dessa reforma, né? Sim, essa semana foi uma semana realmente muito movimentada nessa questão da reforma jurídica, muito acalorada. Foi uma semana, inclusive, histórica, eu considero, porque foi a semana que começou a ser julgada, a ser tramitada, né, realmente os vários aspectos da reforma jurídica. E isso começou na segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça, que é, na verdade, liderada por uma pessoa que quer que essa reforma aconteça, que é o parlamentar Simcha Rothman, e ele foi, tentou fazer tudo meio que a toque de caixa. E na comissão, na própria comissão, o Likud, né, ou a coalizão, na verdade, tem maioria. Então, de qualquer maneira, passaria em primeira instância essa reforma, quer dizer, passaria na comissão e aí então iria para o Knesset para ser votada, né? Precisava primeiro passar na comissão. E iria certamente passar, porque a coalizão tem maioria, mas a oposição, que tem minoria na comissão, estava lá presente e tentando o tempo todo incomodar e gritar e falar não façam isso e não sei o quê. E o presidente da comissão expulsou 18 parlamentares que gritando uma coisa, a leitura da lei ou desses artigos da lei, que demoraria 1 minuto, demorou 20 porque eles, né, a oposição atrapalhava o tempo todo. E do lado de fora, enquanto isso acontecia, do lado de fora, mais de 120 mil, alguns dizem 150, já ouvia números até de 200 mil israelenses estavam do lado de fora do Knesset nessa segunda-feira. Não houve greve geral, que as pessoas queriam, na verdade, até porque não houve o maior sindicato não aderiu, então não teve greve geral, mas você imagina 150, 120, 150 mil pessoas que foram para Jerusalém do lado do Knesset. Acho que isso nunca aconteceu. Eu acho não, tenho certeza que isso nunca aconteceu. Os trens ficaram lotados, tiveram que botar mais trens de Tel Aviv para Jerusalém. Muitas pessoas pegaram um trem do aeroporto, foram de vários lugares de Israel até o aeroporto pegar o trem para Jerusalém e ficou lotadíssimo. As ruas até, né, do trem ou da estação de ônibus e de trem até o Knesset ficaram lotadas. Quer dizer, então, muita gente que diz que chegou até 200 mil, porque muita gente não conseguiu chegar ao local onde estava acontecendo, não conseguiu chegar até o Knesset, né? Mas as imagens de drone mostram muita, muita, muita gente por todo o perímetro em volta do Knesset, e foi realmente histórico. E não é só gente de esquerda, gente Tel Aviv, né? Aqui alguém falou, gente que gosta de ver filarmônica, quer dizer, elites asquenazitas. Não, tinha gente religioso, tinha idosos, tinham jovens, tinham crianças, tinham asquenazitas e separaditas, tinham religiosos, tinha muita gente. Quer dizer, então, essa manifestação popular contra a reforma é popular, não é só de um lado.
entendeu? Não é só de um lado do espectro político. Então, realmente foi uma manifestação muito importante que aconteceu essa semana e provavelmente vai acontecer na semana que vem também, porque segunda-feira vai começar, então, a votação no próprio Knesset, em primeira instância, primeira votação, primeira leitura, que eles dizem. E já os organizadores dessas manifestações já falaram, vamos de novo para lá. Então, novamente, vai ter manifestações não só em Jerusalém, como em outras cidades também. E realmente, como você falou, há sinais de um amolecimento do governo diante de manifestações tão grandes. Nenhum governo consegue legitimidade com manifestações dessas na rua, né? E que já estão acontecendo já há mais de um mês, todo sábado e agora também em Jerusalém às segundas-feiras, tal e tudo. Então, já essa semana teve uma lei que ia ser votada, que era para trazer de volta o ex-ministro Aryeh Deri, que foi afastado pela Suprema Corte, passar uma lei para que ele possa voltar a ser ministro. Isso saiu da pauta essa semana. E teve uma outra coisa também relacionada à reforma jurídica que também saiu da pauta. Então, a oposição começou a falar: a gente está conseguindo, né, passar, a gente está conseguindo chegar a um ponto de conversa. E aí o governo diz: não, não tem nada a ver com a reforma jurídica, foi uma coisa técnica, mas a gente vê que há um amolecimento. E também essa semana teve o presidente israelense Isaac Herzog, que fez um discurso no horário nobre, pedindo para os dois lados conversarem, oposição e situação. E aparentemente não conseguiu, mas o governo chamou, sim, os líderes da oposição para conversar. Essa conversa ainda não aconteceu, pelo menos oficialmente, tá? Mas a gente vê, sim, e a gente sabe por pessoas que conversam com o primeiro-ministro Netanyahu que ele não está nem um pouco satisfeito. O Netanyahu não gosta de manifestações contra ele é muito egocêntrico para isso, né? Ele gosta de ser popular, de ser amado, então ele não gosta de manifestações contra ele na rua. E ele parece que não tá bem desgostoso da maneira como seu governo está levando essa reforma jurídica. Agora, o quanto ele vai poder influenciar o seu governo a parar ou suspender essa reforma, não sei. Não sei quanto ele quer. Também não sei quanto ele pode, porque existe um impedimento até jurídico para ele se intrometer na reforma jurídica. Teoricamente, ele na verdade, o cara que está manipulando, mas existe um impedimento porque ele mesmo está sendo julgado por corrupção, então ele não poderia se manifestar. Ele, inclusive, usa isso como desculpa para dizer que ele não pode fazer nada, não pode É uma falar nada. questão que ele não pode falar disso, nem em portas fechadas, nem em locais públicos, assim, né? Você acredita que ele não fala isso em portas fechadas? Ele não manda nos ministros dele? Ele antes de ter né, de que a promotora pública israelense falasse que ele não pode se manifestar em relação a isso, ele dizia para todo mundo: não, esse governo é meu, nada vai acontecer contra a comunidade LGBT, nada vai acontecer porque eu que mando. Quer dizer, que agora então ele não manda, né? De repente ele não manda. Não, ele manda sim. E parece que, segundo fontes, ele não está gostando da maneira como está sendo se levada, que ele gostaria que houvesse um consenso maior. Que ele não quer a reforma, ele quer, mas que fosse uma reforma com um pouquinho mais de consenso. Vamos ver o que vai acontecer, mas, enfim, quanto mais o governo o ministro da Justiça e esse líder do Comitê de Comissão de Justiça do Knesset, quanto mais rápido eles forem e quanto mais pressão eles fizerem para passar essa reforma jurídica rápido, mais reação eles vão ter do público. Né? Né? Tem ação e reação, né? Tem as leis da física. Sim. Então, provavelmente é o que vai acontecer. Ação e reação. E você fez um comentário, né, sobre essa questão das manifestações, e é um modus operandi muito comum, assim, da extrema-direita no mundo, né? Quando tinha as manifestações aqui no Brasil, associava a um setor da população. Quando tinha as manifestações contra o Trump nos Estados Unidos também, né? Ah, um setor ali do país. Sendo que, se você for ver as características da natureza dessas manifestações, é a sociedade, né? Enfim, tem pessoas de espectros políticos variáveis, mas que, às vezes, naquele ponto específico, tem desacordo e vai para a rua se manifestar e acaba tendo a desvalidação, né, das manifestações da opinião pública. E aí, Dani, outra questão, assim, né, para a gente indo para os finalmente aqui,
que circulou, né, tem se noticiado aí também, é o jornalista, né, ultra-ortodoxo Yair Cherki, se eu não me engano o nome dele, que essa semana se assumiu gay, né, e repercutiu, né, bastante essa notícia, né? Você pode falar isso um pouquinho pra gente também? Claro, tenho o maior prazer de falar, porque a gente está há 2 meses fazendo esse Expresso Israel só com notícias escabrosas e complicadas e preocupantes. Finalmente, a gente tem uma coisa legal para falar, que é essa saída do armário do jornalista Yair Shekhi. Ele tem 30 anos, ele já tinha sido o primeiro jornalista ultra-ortodoxo que aparece na grande imprensa israelense, no canal 12, que é o maior canal daqui. Ele, inclusive, entrava no ar com peiote, né, com aqueles cachinhos do lado, o cabelo mais curtinho, mas com os cachinhos e uma quipá na cabeça, obviamente. Tem muito jornalista com quipá, é verdade, mas com cachinhos nunca tinha tido, com peiote nunca tinha tido. Ele recentemente cortou esse peiote, mas ele ficou muito famoso por esse look, né, ultra-ortodoxo, e ele já tinha sido repórter é, de assuntos políticos do Exército, né? Que o Exército tem uma unidade de jornalismo, né? De porta-voz, tal, não sei o quê. Então ele tinha já atuado nessa unidade como jornalista ultra-ortodoxo, que não é comum, né? E aí ele, desde 2014, trabalha então nesse canal, Canal 12. Ele ficou muito famoso, ele é um ótimo jornalista e analista e tal e tudo. E ele publicou um post, então, falando que ele gosta de meninos e gosta de Deus, e que essas duas coisas não são incongruentes para ele. Não são duas coisas que brigam uma com a outra, e que ele resolveu falar disso porque ele não podia mais, não tinha mais força de, de esconder, não queria mais esconder, e que ele poderia, que ele sabia que ele poderia estar magoando pessoas, inclusive da própria família, mas que ele não tinha mais como esconder, e contou, na verdade, que ele passou por muito tempo, que ele é, é, demorou muito para chegar a essa decisão, né, de assumir publicamente, e ele passou por tentativa como é que chama, daquele, quando você faz a tentativa de troca de, não, como é que é? Aqui no Brasil também tem essa coisa de você mandar para um seminário para ver se o pastor ou se o padre te convence a não ser gay, sei lá, tem um Cura gay, né? cura gay, isso. Então ele fez cura gay, entendeu? Porque mandaram, o rabino mandou, porque não sei o quê. Ele tentou e sofreu muito, e até que ele chegou à conclusão que ele é assim, ele até fala, ele até escreveu, eu não estou pregando que as pessoas façam o que eu estou fazendo, mas isso sou eu. Eu sou isso, né? E eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Então ele escreveu isso e imediatamente recebeu foi abraçado por muita gente, enfim, ele se transformou numa espécie de herói nacional. Inclusive tem um programa cômico, né? O Terra Maravilhosa, Eretz Nehederet, que tinha até uma hora lá que eles falaram, não, porque nossos símbolos nacionais, a bandeira, não sei o quê, e o Aí Cherky, né? Quer dizer, então ele foi abraçado pelo público e, obviamente, não muito pelos setores mais conservadores e retrógrados, né, da sociedade, que, enfim, não reagiram bem, mas a maior parte da reação foi ótima, e ele, enfim, espero que ele esteja bem com o que ele fez. Eu acho que foi muito corajoso e muito bonito. Ai, Dani, fico feliz, assim, ouvir você contando mais profundamente essa história, né? Afinal, as pessoas têm o direito de serem livres, amar quem quiser. E, enfim, né? Uma coisa não impede a outra. Você ser religioso, religiosa e amar quem você quiser. E é possível gostar da pessoa do mesmo gênero e também gostar de Deus. Eu acho que com essa notícia boa aqui a gente vai encerrando essa edição do Expresso Israel. Não deixe de acompanhar as redes sociais do IB, os textos que a Dani está sempre escrevendo aí no site do IB, nas nossas redes sociais. Mais uma vez, Dani, muito obrigado por estar aqui com a gente e até semana que vem. Obrigada a você, foi ótimo fazer com você dessa vez, e a gente vai continuar com essa nossa dobradinha, né? Por algum tempo também. A Sim. Anitta acho que vai sair de férias, a gente vai fazer a nossa dobradinha, mas
Mas eu adorei fazer esse programa com você dessa vez. Ai, também, Dani. Muito bom mesmo. Tchau, tchau e até semana que vem.